Hoje vamos falar aqui no estudo sobre a percentagem dos que serão salvos. Ora, diz o texto, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Lucas 16, 19 até o 20. Aqui vemos que havia duas pessoas, o homem rico e Lázaro. Dos dois, um foi salvo, foi para o céu, e o outro não. Embora ambos soubessem da verdade, tanto que o rico chamava Abraão de quê? De pai, ou seja, ele se considerava um filho de Abraão. Para termos uma ideia da percentagem dos que serão salvos, vejamos os seguintes textos. Diz assim: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro o quê? Será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Lucas 17, 34 ao 36. Podemos perceber que sempre havia dois que estavam no mesmo lugar. Supostamente recebiam a mesma palavra, correto? Mas um era salvo e outro não. Um fazia diferença e outro não. Agora, atendemos também para a seguinte parábola. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Mateus 25, do 1 ao 3. E você conhece a história, o noivo veio, as que estavam apercebidas, que eram as prudentes, entraram para o reino, e as outras 5 não puderam entrar. Vendo desta forma, existe uma probabilidade de 50% de ser salvo, e outros 50% não. Isto dos que conhecem a palavra. De que grupo você faz parte? Você tem a certeza da salvação? É a pergunta. Pense nisso. E termina dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Muito bem. Dada esse conhecimento da palavra, é óbvio, é claro, que há um fundamento para isso. Realmente, dentro do reino, dentro da igreja, melhor, diante de Deus, nós percebemos aqui nestas passagens bíblicas que metade se perdeu e a outra metade se salvou. Tem outro exemplo também que não está aqui, que é muito claro, que é o próprio exemplo do Senhor Jesus quando estava no Calvário. A Bíblia diz que de um lado havia um ladrão, não se sabe se era direita ou esquerda, mas de um lado havia um ladrão e do outro lado havia outro. Não se sabe qual deles foi salvo, se o da direita ou se o da esquerda, não recordo, mas creio que não faço a menção. Mas eram dois, diante do mesmo Senhor, dois recebendo as mesmas palavras, porque Jesus estava na cruz até pedindo perdão pelos que lhe perseguiam. Dois que estavam diante da mesma oportunidade. Um dos ladrões era arrogante e dizia: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, então salva a ti e a mim também. Ou seja, ele não se arrependeu, tampouco reconheceu Jesus como Filho de Deus. Pelo contrário, ele foi arrogante
Ele se achava merecedor de alguma coisa, quando na verdade nós não somos merecedores de quê? De nada. Pela graça somos salvos. Graça é um favor não merecido. E como que eu me torno digno desse favor? Por meio da fé em Jesus Cristo. Muito bem. O outro ladrão, repreendendo o arrogante, disse: cala-te, porque nós estamos aqui porque merecemos. Nossos atos nos trouxe aqui. Mas esse nada fez. E ele pediu perdão: Senhor, eu te peço, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Ele se arrependeu, ele reconheceu. E Jesus, olhando para ele, disse: ainda hoje, no paraíso, comigo estarás. Ou seja, a chance é para todos. Uns aproveitam, colocam todas as suas forças, como as virgens prudentes. Entendes que o azeite que elas carregavam, o azeite que ela carregava, que acendia a lâmpada. Entendes que esse fogo é a fé e que esse azeite é o Espírito Santo. Ou seja, aqueles que querem manter a sua salvação, eles têm consciência que eles precisam do Espírito Santo. Está lá escrito, Romanos 8, que aquele que não tem o Espírito de Deus, não é filho de Deus. Está lá escrito. Deixa eu abrir aqui para a gente fazer essa verificação aqui. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Ou seja, quem recebeu o Espírito Santo, recebeu o selo de garantia. Esse aqui, ele foi salvo e permanece o quê? Salvo. E há aqueles que não receberam o Espírito Santo, que foram salvos, mas por não receberem o Espírito Santo, por não darem prioridade, poderão não continuar salvos. Por quê? Porque para você viver nesse mundo sem o Espírito Santo e se manter salvo, é impossível. Não tem como. Lembra o que Jesus falou? Eu irei para o Pai e rogarei ao Pai que vos dê o Consolador, não vos deixarei órfão. Mas eu rogarei ao Pai que vos dê o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecer. Ele vos guiará a toda a verdade e ele vos ensinará todas as coisas. Significa dizer que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela até pode ter o conhecimento da palavra, mas ela não se mantém na palavra, igual aquelas virgens. Elas tinham conhecimento, mas não foram prudentes, não se mantiveram, foram persuadidas, foram convencidas pelo engano, pelo relaxo, pela negligência. Então, senhora, senhor, de repente você está aqui agora, nesse momento, e de repente você está salva. Mas se você não receber o Espírito Santo, amanhã, ou daqui a algumas horas, vai surgir uma prova, vai surgir uma tentação, e você vai se perder. Por quê? Porque por você não ser guiada pelo Espírito, teu coração vai te enganar. Por você não ser guiado pelo Espírito Santo, não ter o auxílio, por não ter essa armadura, por não estar blindado com o Espírito de Deus, o diabo vai te enganar, teus sentimentos vão te enganar. E aí daqui a alguns dias vão perguntar: cadê a fulana? Ah, abandonou Jesus, largou Jesus. Porque o que me condena ao inferno, que fique claro isso, eu abandonar Jesus Cristo e largar a minha cruz, porque ele disse: quem quer vir após mim, aceite uma religião. Quem quer vir após mim, se torne membro de uma denominação. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Essa cruz é o compromisso. Jesus disse
aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Que mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, aí você vai encontrar essa pessoa e ela vai dizer, aí vai inventar uma desculpa. Mas ela largou Jesus de repente por causa de homem ou de mulher. Largou Jesus por causa do orgulho. Saiu da presença de Deus por causa de uma perseguição. Por causa do mundo, porque o mundo oferece o brilho, fama, dinheiro, prazeres. Então largou por causa de amizades, por causa de namorado, de namorada, por causa da carne. Quantos que não caíram no engano do diabo? Tanto homem quanto mulher. Largou porque traiu a esposa ou o marido. Aí você pergunta, poxa, mas Deus curou essa pessoa do cancro. Isso não torna uma pessoa fiel a Deus. Os leprosos foram curados de lepra, que não deixa de ser um cancro. E nem por isso seguiram Jesus. Milagre não faz uma pessoa ficar no reino de Deus. Ela pode ficar uma temporada na igreja, grata por aquilo. Mas vai vir outros problemas, outras situações, ela vai esquecer daquilo que aconteceu. Porque ela vai ter outras necessidades. E se ela não se entregar, as outras necessidades não serão resolvidas. E ela vai se sentir desanimada. Deus não quer me ajudar. Estou passando por isso, não mudou. E aí começa os desafetos com a fé, com Deus, como se Deus não quisesse ajudá-la. Aí de repente ela prioriza mais o filho, mais a sua vida familiar, profissional, e por não estar bem nessas áreas, a pessoa fica apegada ao pão que perece, seguindo Jesus pelo pão e peixe, não pelo que ele fez aonde? Na cruz. Porque cá para nós, para uma pessoa valorizar a sua salvação, ela tem que ter o Espírito Santo. Porque quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus, esse tal é dele. Claro, é óbvio. Porque se eu tenho o Espírito Santo, porque Deus se agradou de mim. E se agradou do meu interior. Se eu não tenho, porque há algo em mim que não agrada a Deus. E o dia que eu abrir mão disso, o dia que eu me despojar disso, Deus vai me dar o Espírito dele. Vai fazer morada, a casa está limpa, ele vai fazer morada. Então, quando a pessoa, ela não prioriza o Espírito de Deus, que é, podemos assim dizer, a plenitude de todas as bênçãos, porque a maior bênção de Deus para mim não é as coisas materiais, é o Espírito dele. Porque se eu tenho o Espírito dele, significa que eu estou agradando a ele. Então eu estou salvo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, porque ela não priorizou ainda a vida com Deus, a salvação, existem outras coisas à frente disso, coisas ou pessoas. Por isso que ela não priorizou. Por exemplo, ela tem uma mágoa. O orgulho está acima de Deus, por isso que ela não abre mão daquela mágoa. De repente ela está presa a alguma coisa desse mundo, impureza, malícia, eu não sei, vícios. E por que ela não largou? Porque Deus não é o primeiro. Por isso que ela não tem o Espírito Santo, Deus não é o primeiro. Por isso que ela não valoriza a salvação. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, realmente ela está no reino de Deus. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está onde? Dentro de vós. E como é que pode o reino de Deus estar dentro de mim? É quando o Espírito Santo entra. Quando o Espírito Santo entra, um pedaço do céu, maravilhoso, hein? Um pedaço de Deus, do céu, podemos assim dizer, está dentro de mim, de você. E aí pode vir o que vier. A casa está na areia ou está na rocha? Está na rocha. Pode vir lutas que se chamam prova de fogo. Jesus passou pelo deserto, a prova de fogo. Quando você recebe o Espírito Santo, você está pronto. Pode vir o fogo que vier. É igual ouro. Você se torna
valioso como ouro. Quanto mais fogo, mais puro ele fica. Ou seja, para quem tem o Espírito Santo, as lutas e as provas não vai trazer derrota, vai trazer experiências. Porque por eu ter o Espírito Santo, ele vai me guiar, vai me orientar. Ó, faz isso, faz aquilo, se mantém assim, 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 confia, persevera. Porque nem sempre tu vai estar explodindo de fé. Mas nós andamos na fé e na confiança. Confiança é crer no caráter de Deus. Deus não muda, Deus não falha. Amém por isso. Deus é o mesmo. Então a pessoa permanece com os olhos na salvação. Ah, meu filho me decepcionou. Já coloquei ele na mão de quem? De Deus, já fiz voto por ele. Não posso fazer mais nada. Ah, meu marido é problemático. Olha, já coloquei na mão de Deus, fiz voto, já falei com Deus. Ou sou mudo ou tira da minha vida. Porque para o inferno eu não vou por conta disso. Ah, eu não tenho emprego. Estou lutando, estou buscando, estou usando a minha fé. Deus vai abrir uma porta. Mas nada disso é razão para eu abandonar Jesus, porque eu não sirvo a Ele pelo marido, pelo filho, tampouco por um trabalho. Eu sirvo a Jesus pelo que Ele fez na cruz, conquistando, pagando o preço da minha salvação. E enquanto eu segui-lo, eu terei direito a essa vida eterna, esse dom gratuito, gratuito porque eu não merecia, mas para me conquistar, eu preciso ser fiel. Então, dada esse estudo que fala da porcentagem, você está dentro do grupo dos salvos, aqui dentro da igreja, ou do grupo dos perdidos? Você tem aproveitado a sua oportunidade, como aquele ladrão que se arrependeu e entrou no paraíso nas últimas horas ou minutos? Ou você tem desperdiçado, carregando o peso e o pecado? A Bíblia diz, desembaraçando-nos de todo o peso e também do pecado. Corramos a carreira que nos está proposta por Deus, que é a carreira da salvação. Então, larga-se. Tem como você correr com peso? Se eu colocar um saco nas suas costas, com não sei quantos quilos aí, 30, 20, não sei, e você corre, você vai conseguir chegar no seu objetivo? Não vai. Você vai ficar para trás, porque o peso vai te cansar. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir dar mais um passo. Então não tem como você seguir Jesus sendo o vinho velho. Você tem que ser o vinho novo. Você tem que estar na mesa de Deus, não pode estar dividido. E hoje, quarta-feira, é o dia de nós pensarmos sobre isso, meditarmos sobre isso, porque pregamos sobre isso, a vida eterna, e derramar a nossa vida diante de Deus. Pastor, esfriei na fé e voltei à prática das velhas obras. Perdi o primeiro amor. Jesus disse, arrepende e volta a praticar o primeiro amor. Pastor, não me entreguei por 100% para Deus, estou dividido. Então agora é a hora de você se decidir. Decida abrir mão do teu eu, do teu ego, do mundo e se entregar por inteiro a Jesus Cristo. E quando que eu posso fazer isso, pastor? Agora, nesse momento. Se quiser dobrar o joelho, botar a cara no chão, se quiser vir aqui diante do altar, fique à vontade. Mas nesse momento, você vai se derramar diante do teu Senhor. Amém?